Salve, salve, galerinha. Olha aqui nós novamente para complementar o ensino, o estudo dos pronomes demonstrativos, tá certo? Então já vimos os pronomes demonstrativos numa situação de espaço, de tempo e de discurso. Então vejam agora uma segunda, né, situação que normalmente as gramáticas trazem como observações. Quais são as observações? Né? Vocês vão ver aqui. Né? Primeiro, olha esse enunciado. Quando eu digo assim, Palmeiras e Flamengo são times brasileiros. Um é paulista, o outro carioca. Se eu usar aí um e outro, para uma pessoa que não gosta de futebol, ou para uma pessoa que não seja brasileiro, né? Não seja brasileira a pessoa, ela vai ficar sem saber quem é o time paulista e qual é o time carioca. Eu usei os pronomes indefinidos, ó. Um é paulista, o outro carioca. Então, como é que eu faço para deixar claro isso aí? Como é que eu faço para demonstrar para o meu leitor, né, quem é Palmeiras, né, quem é paulista, quem é carioca? Então, veja aqui, o que é que vai acontecer? Então, no emprego dos demonstrativos, você vai ter uma situação em que você vai usar o este em oposição ao aquele. Certo? O este em oposição ao aquele. Isso é muito interessante na redação, para você evitar a repetição das palavras. Quem será este? O primeiro nome citado. Desculpe, este será o segundo nome citado. O aquele é sempre o mais distante, o primeiro nome citado. Então, quando eu digo Palmeiras e Flamengo, quando eu for me referir a Palmeiras, que foi o primeiro nome citado, eu vou usar aquele. Quando eu for falar de Flamengo, aí eu vou usar este, que é o segundo nome citado. Tá percebendo? Então veja só, agora a informação vai ficar clara para o meu leitor. Qual é o time aqui paulista? É o Palmeiras. Então, como o Palmeiras foi o primeiro nome citado, então aqui no espaço eu colocarei aquele. Aquele é paulista. Logo, este é carioca. Aí você vai perguntar, Jonas, e se tivesse invertido aí? Se eu tivesse aqui é carioca, paulista, não tem problema. Ficaria este é carioca, porque o Flamengo foi o segundo nome citado, aquele que foi o primeiro nome citado é o Palmeiras. Então, essa ordem aqui, ela não muda. Onde você for falar sobre o Palmeiras, é aquele. Poderia ser aquela? Sim, se fosse uma palavra feminina. Onde eu for falar de Flamengo, usarei este. Então, essa ordem aqui, ela não muda. É aquele, este. Agora, vai ser este, aquele, aqui na frente, vai depender de quem você estiver fazendo referência. Que a gente chama de uma referência anafórica, uma referência passada. Tá certo? Muito cuidado, não use o este para retomar algo que você disse antes sozinho. Ah, o professor explicou o assunto e depois este pediu que fizéssemos a tarefa. Não. Aí você não vai usar um demonstrativo, você vai usar um pronome pessoal. O professor pediu que... O professor explicou a matéria e ele pediu para que fizéssemos os exercícios. Né? E nem há necessidade de usar esse ele. Você pode omiti-lo, você pode provocar aí a elipse, que é um tipo de coesão, tá certo? É bastante utilizado, bastante recomendado dentro das propostas de redação, dentro da produção de texto, e nós vamos falar isso mais à frente, tranquilo? Então, primeiro observar o uso desses dois pronomes. Então, este para o segundo nome citado e aquele para o primeiro nome citado. Nessa segunda frase, veja, você diz, minha casa e a de Maria são bonitas. Essa palavrinha aqui vai chamar a atenção. Veja que a letra A, no caso aí a letra A, é uma palavra, tá certo? Aí qual é a classificação dessa palavra? É aí onde você precisa prestar bastante atenção.
tendo em vista que a letra A pode ser artigo, a letra A pode ser preposição, a letra A pode ser pronome pessoal oblíquo e a letra A pode ser pronome demonstrativo. Viu, Jonas, tudo isso? Tudo isso. Não é artigo, porque não vem diante de um substantivo. Não é preposição, porque o termo que vem antes é uma conjunção e não rege preposição. Não é um pronome oblíquo, porque seria um pronome, né, objeto direto, e aqui o verbo é um verbo de ligação. Verbo de ligação não pede objeto, então você eliminaria. E esse A é o quê? Pronome demonstrativo. Então eu tenho que lembrar, né, que o O e o A, quando vier antes da preposição DE ou do relativo que, ele é pronome ou eles são pronomes demonstrativos. Então, quando você disser assim, sou o que sou, esse O aí é pronome demonstrativo. Você pode trocar por aquilo, sou aquilo que sou. Tá certo? Então, muito cuidado com a O e o A devido a essas várias classificações. Artigo, né? Preposição, no caso do A, o O não pode ser preposição, mas o O pode ser artigo, o O pode ser pronome oblíquo, né? Pode ser pronome demonstrativo, entre outras classificações. É aí onde você tem que estar atento, quando você for fazer a prova, não botar na sua cabeça, é artigo. Não, é pronome demonstrativo. Vai ter que ter calma, vai ter que ter paciência para analisar a questão. Beleza? Então, aí fica a dica do O e desse A. Na terceira frase, né, quando eu digo, não me fale de, tal pessoa. Veja que eu posso trocar essa palavra, tal, por um demonstrativo. Não me fale desta, não me fale dessa, não me fale daquela pessoa. Então, o pronome tal aqui, ele equivale, ele tem valor demonstrativo. Então, vai ser classificado como pronome demonstrativo. Então, a palavra tal e também a palavra semelhante. Então, quando você diz, por exemplo, semelhantes assuntos, não me interessam. Veja que a palavra semelhantes aí eu posso trocar por esses ou aqueles assuntos. Então, se eu posso trocar por um demonstrativo, ele é classificado como tal. Vai me perguntar, e esses semelhantes têm outra classe? Se eu digo, olha, assuntos semelhantes não me interessam. Assuntos semelhantes, então assuntos o quê? Parecidos, idênticos. Ele aí já é adjetivo. Então, a ordem dos fatores, em português, muitas vezes altera o produto. Semelhantes fatos, estes fatos. Fatos semelhantes, fatos parecidos. Beleza? Então, fica aqui a dica para essas duas palavrinhas. E, para a gente encerrar isso aqui, veja essa palavrinha. Mesma, mesmo e próprio. As palavras mesmo e próprio são demonstrativos de reforço. Preste atenção, demonstrativos de reforço. Qual é o erro comum, comuníssimo que o aluno, né, comete quando vai escrever, né, quando vai produzir um texto? De novo, o professor explicou o assunto, depois o mesmo pediu para que fizesse. Não, a palavra mesmo, ela não vai aparecer sozinha aí. Tá certo? O pronome mesmo, ele vai para reforçar um substantivo ou um pronome substantivo. O professor pode perguntar à aluna, ao aluno, você fez a tarefa? Ele vai dizer, eu fiz a tarefa. E aí você vai duvidar, o professor olha com aquela cara de desconfiado, realmente, né? Você fez? Aí para reforçar, para demonstrar que ele realmente fez, aí ele usa o pronome. Veja que eu botei aqui mesma para mostrar que esse eu é uma pessoa do sexo feminino. O mesmo e o próprio, ele cai bastante nas provas na concordância nominal.
que lá diz mesmo e próprio concorda com o substantivo ou pronome a que se refere. Isso é redundante dizer isso. Basta que você já saiba que mesmo e próprio, quando o pronome demonstrativos, eles vão variar. Jonas, eles podem ser outra classe? Podem, né? Mas isso a gente vai falar na frente, lá na frente. Né? Quando eu digo Jonas fez mesmo a tarefa, fez realmente, aí ele é advérbio de afirmação. Então são essas dúvidas que normalmente aparecem lá na concordância. Né? Mas a gente não vai entrar nesse detalhe aqui. Tranquilo? Então por que com as próprias mãos? Eu fiz com as mãos, com minhas próprias mãos. Aí aqui o próprio já está demonstrando, eu não preciso do possessivo, já que o demonstrativo aqui vai me dar essa ideia. Tranquilo? Então se liga, é um assunto que merece bastante atenção. As formas mais comuns, este, né? Esse e aquele, no tempo, no espaço e no discurso. O este e aquele como elementos anafóricos. O o e o a antes da preposição ou do relativo. A palavra tal, semelhante, palavra mesmo e próprio. Tranquilo? É isso, galerinha. Então, espero que tenham gostado das dicas, né? Se inscreva aí no canal, dá o seu joinha e estaremos logo, logo com mais um vídeo aí para vocês.